Já estamos de volta e começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Cotrim e Ricardo Marques, para que a gente possa saber, que a gente saiba aí os bastidores da política, o que está nas entrelinhas, minha gente. Começa nesse minuto. Sejam bem-vindos, senhores. Boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês aqui, iniciando a semana, não é? Já aqui na bancada do Tá Na Hora Maranhão, nesta segunda-feira. Agradecer a audiência de todos vocês, o carinho, o prestígio e a confiança. A gente fica muito honrado com a presença de vocês aqui, sempre acompanhando Tá Na Hora, e que essa semana seja uma semana abençoada, vitoriosa, e que seja uma semana também de muitas informações, Olavo. Sim, com certeza. E voltando de Caxias, depois de um fim de semana de repouso ao lado da família, Ricardo já está aqui com forças renovadas, né, Ricardo? É isso, Olavo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Olavo, John. Boa noite a todos. Trago abraços, muitos abraços de Caxias para vocês. E trago em especial um abraço do comandante Wilson. O comandante Wilson é o motorista do ônibus que eu fui e do ônibus que voltei. Coincidentemente era com ele. E ele disse o seguinte, que a gente começa a ouvir a gente 6 horas, quando ele está indo para casa, no rádio, no expediente final, lá na Difusora News. E quando chega em casa, ele tá a televisão para assistir o Tá Na Hora. Comandante Wilson, muito bem. Grande abraço, obrigado pela gentileza da audiência. E Olavo, tu percebeu que Ricardo até melhorou da gripe? Melhorou. Ficou bom. Foi pra Caxias, princesa, melhorou, né? É o calor de Caxias. Eu gostei também da tua sonoplastia. Ele liga o rádio, tá? Gostei. 6 da tarde, na Difusora Ele tá ouvindo no rádio, né? Aí, tá. Como é que é? 6 da tarde, como é que é, Ricardo? 6 da tarde tá lá no Faz um negócio aí. Quando chega em casa, ele liga a televisão. Tá. Eu sou do tempo ainda do tá, que a televisão não tem mais isso, né? Tudo é no controle remoto. Gostei dessa sonoplastia aí. Hoje na Câmara de São Luís, os vereadores começaram a redefinir as regras, né, para a eleição da mesa diretora do biênio 2027-2028. Mas mudança completa só será concretizada após o recesso. John, como é que funciona esse processo? A gente falou, o Ricardo falou, nós falamos na semana passada sobre essa mudança de data da eleição da mesa diretora da Câmara. Os vereadores se queriam antecipar demais para abril do próximo ano. Após um entendimento, a gente sabe, né? Entendimento do ministro Cristiano Zanin, do STF, que não pode. O Ricardo já explicou, já fez embasamento jurídico disso. Os vereadores decidiram adequar o regimento, né, a lei orgânica lá, para que essa votação ocorra em outubro, a partir de outubro do próximo ano. O que acontece aqui, não é? Os vereadores colocaram em votação em primeiro turno. Hoje essa votação foi em primeiro turno, de uma proposta de emenda que altera parágrafo único do artigo 51 da Lei Orgânica do Município para dispor sobre o período de realização da eleição da mesa diretora da Câmara, referente ao biênio 2027-2028. Está falando de biênio, eleição de Câmara para biênio 2027-2028. Nós estamos em 2025. E os vereadores já queriam fazer essa eleição para o biênio 2027-2028 em abril do ano que vem. Então, adequando aí, Ricardo e Olavo, essa eleição, portanto, ficará a partir do mês de outubro. O que acontece? Agora, votado em primeiro turno, cumpre-se o interstício, um intervalo de 10 dias e vota-se em segundo turno, que uma sessão extraordinária, porque a Câmara entra em recesso na próxima quarta-feira, certo? Mas tem que se cumprir o interstício de 10 dias e ficou marcado essa sessão extraordinária para o dia 26 para votar em segundo turno, confirmando, portanto, a eleição da Câmara de São Luís ficará para outubro do ano que vem, que é o sensato, que é o correto e que vai atender ali, adequar ao que já está estabelecido pelo STF. Nesse dia 26 também, nessa convocação de sessão extraordinária, pode ser votado o orçamento de São Luís. Não está confirmado ainda, não é? Hoje o próprio vereador Raimundo Penha questionou o presidente da Câmara, Paulo Vitor, sobre essa votação do orçamento, inclusive para ele apresentar emendas.
e ele já delegou ao vereador Otávio Sueiro para, portanto, cumprir aí essa missão e, portanto, o orçamento também vai começar a ser analisado e pode-se votar no dia 26. Se não votar no dia 26, vai se chamar também uma outra sessão extraordinária para uma outra data, não é? Mas também já começa-se, portanto, o início dessas discussões ali também da votação do orçamento na Câmara Municipal. Portanto, ali é basicamente isso e vamos aguardar, portanto, o dia 26 para essa votação em segundo turno dessa mudança ali da lei orgânica do regimento para a votação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de São Luís. Hoje foram 5 ausências. Hoje, né? Isso. E aí, será que nessa sessão extraordinária vai ter quórum? Pois é. Pois é, assim... Foi colocado em votação para os vereadores decidirem a data. E venceu o dia 26. 26 está além do início do recesso, né? Tá, é uma sexta-feira. Uma sexta-feira. O recesso vai ser na quarta, 24. Então vai cair um jetonzinho aí, não vai? Vai cair, né? Sessão extra. A rapaziada vai ter direito a um extrazinho. Então pode ser que, por conta disso, compareçam os 31, né? Logo depois do feriado de 25, dia depois... Natal, né? Um dia depois do Natal, 25 é Natal. Quinta, Natal, sexta, 26. Sexta, 26. Meu amigo, mas de quanto é o jeton na Câmara aqui? A sessão extra. Se o presente for bom... A extraordinária, paga quanto para cada vereador? Tudo isso é considerado, né? O cara vai de ressaca. É de manhã que tá marcado, né? Toma água de coco com engove e água com gás e vai. A gente vai acompanhar aí para ver como é esse imbróglio. A outra data que foi colocada em pauta era dia 29. Era 29. Mas preferiram vencer 29, a maioria pro dia 26. 29 seria na segunda, antes mais tranquilo, né? Menos... Acho que ficaria mais tranquilo, né? A seguida do Natal é pesado, realmente. Ficaria mais tranquilo, né? Eu acho, mas foi o que decidiram os vereadores aí. A gente vai acompanhar, então, essa sessão toda, até porque tem a questão da lei, né? Do orçamento para aprovar também. Essa coisa toda. Vamos acompanhar aí, ver como é que vai ficar. Eu sou do tempo que parlamento nenhum ia para recesso sem votar a lei orçamentária. Eu sou desse tempo. O mundo mudou, né? E hoje os vereadores, deputados até, próprio Congresso, né? Já votou o Congresso? Alô? Pelo que eu sei, não. Ainda não, né? Quer dizer, o próprio Congresso vai sair sem votar a lei orçamentária? Mas isso tem sido mais recorrente aqui em São Luís, sobretudo nos últimos anos, né, John? Tem. E aí as pressas, e vota, não vota, e vai, não vai. O caso mais longe, assim, que eu lembro, de tempo... temporal, é o de Timon, lembra, John? Que Timon passou, acho que 4 ou 5 meses no ano fiscal seguinte para votar a lei. É brincadeira, porque aí você tem os gastos do executivo... Fica paralisado, ali tem só o beabazinho ali de recurso, né? É complicado. É bem complicado, né? Que vai tirando de onde, vai botando onde. Se você não tem essa lei para ter a diretriz ali do que vai ser gasto, do que vai ser... de entrar de receita, é complicado. Atrapalha a administração, né? Atrapalha, e muito, né? Você tem que dar uma agilizada aí para poder ficar tudo numa boa, tranquilo, né? É fácil resolver, é só liberar as emendas. Resolve rapidinho. Aí eu diria, não é tão fácil. Mas... não é tão fácil, não. É meio complicado, mas a gente torce para que sejam resolvidas essas questões todas. Vamos girar aqui com o nosso assunto, porque nós vamos falar agora sobre a visita mais comentada do fim de semana. O presidente Lula esteve no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, para visitar a deputada federal Rosiana Sarney, que faz tratamento de câncer de mama lá na cidade. Mas a saúde da parlamentar não foi o único assunto da visita, não. O presidente também tratou sobre as eleições de 2026 e o cenário aqui no Maranhão. Quem sabe dos bastidores é o Ricardo Marques. Eu sei porque eu sou leitor assíduo do blog do John Coutrinho. O John Coutrinho trouxe essa informação em primeira mão para nós aqui do Maranhão, né? O Lula e a Janja estiveram lá com a Rosiana. Quem está acompanhando a gente na televisão e na internet está vendo a imagem. E claro, né, jornalista fala de quê? Quando senta, né, fala de notícia. O político fala de política, né? O jogador fala de futebol, enfim. E o Lula quis saber, né, como é que está aí o cenário aqui do Maranhão. A Rosiana
manifestou muito otimismo com a pré-candidatura do Orleans, né? Disse que vai apoiar, o MDB está fechado com a pré-candidatura do Orleans. E o Lula quis saber do Eduardo Braide, né? E o Braide, como é que está? Diz que a Rosiana disse, o Braide está lá, ainda não decidiu se é candidato ou se não é e tal. Isso mostra aquilo que a gente vem falando aqui, né? O Lula está antenado com essa questão aqui do Maranhão, porque ele sabe que o Maranhão é um dos estados considerados do campo lulista, né? O lulismo é muito forte aqui do Maranhão. Ele sabe que precisa ter consolidar, não apenas consolidar os números da eleição passada. Ele vai precisar alargar esses números, aumentar essa votação, porque está se avizinhando aí, a gente enxerga isso no horizonte, uma eleição presidencial extremamente disputada, né? Muito, muito competitiva. E hoje se falou também, em bastidor, que o deputado Rubens Pereira Júnior estaria articulando, levar o PT para o Eduardo Braide, que seria o Braide candidato ao governo, o Rubens Júnior candidato ao Senado numa vaga, a Elisiane Gama candidata na outra vaga para o Senado, né? São 2 vagas. Mas a turma do PT, com quem eu conversei aqui no Estado, não bota muita fé nessa articulação. Isso que é mais do próprio Rubinho aí, para uma questão de sobrevivência e ter poder de barganha, né? Para se recompor com condições favoráveis à reeleição. Uma reeleição muito difícil, como é também a da senadora Elisiane. Mas isso mostra também, além disso tudo, que o Braide está no radar, né, do Lula. Mesmo não se declarando candidato, ainda é o principal nome da oposição com vistas às eleições de 2026, Olavo. É isso, John. Repercutiu muito, né, isso aí? A visita, obviamente, foi uma visita para dar força à Rosiana, não é? Ela passa pelo momento de saúde que ela está enfrentando, essa luta que ela trava contra o câncer. Graças a Deus, ela divulgou o vídeo ontem, né? Dizendo que está melhorando, os resultados são bons. Terça-feira já inicia uma nova etapa, uma nova etapa, na terça-feira, amanhã. E a gente torce muito por ela, não é? E a gente sabe do carinho que o Lula tem pela Rosiana e pelo Sarney. Já chegaram ao ponto de fazer uma intervenção no Maranhão, né? Para levar o partido para apoiar a Rosiana contra o Flávio Dino. Uhum. E quando o Lula vem aqui ao Maranhão, ele vai lá na casa do Sarney. Aqui, quando foi na Litorânea, vocês lembram? Na Litorânea, não, porque ele falou nem Brandão, ele falou foi Sarney, que foi lá na minha casa, pediu para interceder. O Lula foi visitar o Sarney, quando o Lula foi abrindo a porta, não é? O Sarney falou de outra coisa, que era para ajudar a fazer essa vinda litorânea, não é? Quem conta isso é o Lula, já contou isso aqui. Então a relação deles é muito próxima, de amizade que ele tem, o Lula, pela família Sarney, aqui no Maranhão. Ele aproveitou lá a inauguração do SBT News, em São Paulo, para no outro dia visitar a Rosiana. E obviamente que nessas conversas, né, são conversas informais, se falou da questão eleitoral do Maranhão. Como o Ricardo disse, a Rosiana falou em favor do Orleans. Não, o Lula lá no Maranhão é o Orleans. Lá nós estamos com o Orleans, quem vai ganhar as eleições é o Orleans, e a estrutura está com o Orleans, né? E dando assim no intuito de reforçar o nome do Orleans aqui no Maranhão. A gente sabe que o Lula está muito pressionado, né, em relação à eleição no Maranhão, está muito pressionado. Porque de um lado tem os dinistas, não é? Do outro tem o campo do governador Carlos Brandão. Do outro tem o PT com o Felipe Camarão. O PT já disse que vai lançar candidatos próprios, acho que 7 ou 8 estados a governador e outros a senadores. E o Maranhão está incluso com a candidatura própria do Felipe Camarão. Então o Lula está nessa, né? Ele fica apenas observando. E diante dessa pressão, a gente sabe das forças superiores que existem lá em Brasília. E o Lula fica, até o momento, teve aquela conversa com o Brandão, vocês lembram, né? Depois dessa conversa, a gente não sabe o que avançou. Se o Lula já conversou com o pessoal remanescente do Flávio Dino, se conversou ou não conversou. Mas parece que vai ficar para o próximo ano, não é? Essa situação. E ele também quis saber como é que está, talvez, da Rosiana sobre o cenário eleitoral. E perguntou do Braide, porque ele tem pesquisa, o Lula sabe do Maranhão.
Tem pesquisa de todos os estados, né? E chegou ele lá, obviamente, o Braide liderando as pesquisas, já com Orleans em segundo. E ele quis saber se o Braide vai ser candidato mesmo, né? E ninguém sabe, na verdade, se o Braide vai ser candidato. Nem Rosena, nem ninguém, né? Até agora ele não falou, não manifestou isso. Então, basicamente, foi isso a conversa lá, mas principalmente foi sobre a questão da saúde da Rosiana. O Lula levar força junto com a Janja, né? Solidariedade, as orações, para que ela se recupere o mais breve possível. E tem também a questão eleitoral da Rosiana, que a gente não sabe como vai ficar no próximo, se ela é candidata à reeleição ou não. Eu não vejo ela candidata a senadora, acho que isso não existe. Candidatura de Rosiana a senadora. E em relação à deputada federal, vai depender da saúde dela, como vai ficar para ela decidir lá dentro do MDB. Mas eu tenho a impressão, Ricardo, que não dá liga para o eleitor, eu estou falando, dessa junção de Braide com PT e o pessoal, a turma dinista. Assim como, por exemplo, repercutiu o vídeo eu falando assim de uma coisa que não combina com a outra. Vocês acompanharam aquele vídeo da senadora Damares, ela falando, elogiando a Elisiane? Muita gente, uma chuva de comentários de pessoas criticando, porque porque isso, porque aquilo, não sei o quê, porque... Para o eleitor, na cabeça do eleitor, não dá. A Damares elogiar a Elisiane foi assim uma faca entranhada ali na caveira do negócio, parece que não dá certo. Não tem liga, não tem, você tem razão. São opostos que não se atraem, né? Água e óleo que não se mistura. Mas é o tal do situação meio que desespero, coloquemos em aspas, né? A senadora Elisiane e o próprio Rubens Pereira Júnior estão atirando para todo lado, né? O Rubens Júnior articulava para ser o nome de conciliação, né, no grupo brandonista, né, para unir dinistas e brandonistas e tal. Mas aí veio aquela fatídica divulgação dos áudios, né, pressionando o governador aqui, ali e tal. E aí o Rubens Júnior ficou muito queimado nessa história. Mas aí continua se mexendo meio que no desespero. Eu ainda vejo, apesar do John descartar, eu ainda vejo a possibilidade de a Rosiana ocupar sim essa segunda vaga para a disputa senatorial, né? A meu ver, a Rosiana ela está atravessando um momento muito difícil, esse tratamento contra o câncer de mama, mas a Rosiana tem histórico de superação, né? E fala-se nos bastidores que, no caso de Rosiana não ser candidata, ela ao Senado, não reunir condições físicas, o candidato seria o Fernando Sarney, irmão dela, o que eu acho menos provável. Porque o Fernando não é de estar à frente, de se expor, de holofote, embora ele se relacione bem com a classe política, com a classe produtora, industrial do Estado, com a imprensa, com os setores do esporte, mas eu não vejo o Fernando como candidato, embora seja um cara muito carismático. É isso, vamos girar aqui com os assuntos. No final de semana, durante uma confraternização com a imprensa, teve a confirmação do apoio do senador maranhense aos planos do Palácio dos Leões. A gente vai conferir um trecho da fala do senador Everton. Então, eu tenho dito que o Brandão vai liderar esse processo. Já comuniquei ao presidente Lula que estarei junto com ele. O pré-candidato do grupo é o Orleans, e pelo MDB, e tenho a certeza que eu, como candidato à reeleição pelo PDT, estarei na chapa do Orleans para juntos a gente levar para o Maranhão a experiência que ele está tendo do tio dele no governo, mas mais do que isso, a juventude e também essa vontade de fazer diferente. E é disso que nós vamos tratar em 2026. Não é fazer o diferente só de boca, é fazer sempre procurando melhorar e superar todos que nós estamos convivendo. Tá aí então, John, esse apoio explícito, se havia alguma dúvida, não há mais. Está confirmado. O Everton anunciou aí oficialmente que vai estar ao lado do grupo do governador Carlos Brandão com a candidatura do Orleans. Então, chapa formada, Orleans, o Everton, senador, e a outra vaga de senador e vice a serem discutidas, estão em aberto. O Everton esteve aqui no programa lá da rádio, Difusora News, 93.1, às 6 da tarde, e falou lá para mim e para Ricardo que a outra vaga, a segunda vaga, não precisa ser necessariamente de esquerda. Ele disse que pode ser de um partido que venha agregar, mas não, citou até o Fufu, que citou Elisiane, não é? Mas não precisa ser necessariamente de esquerda essa segunda vaga aí do Senado.
O que eu acho bacana na declaração do senador Everton é que os políticos têm essa capacidade de dizer o óbvio, né? Outro dia eu li uma manchete, até comentei aqui, não lembro qual foi o colega que botou lá a manchete. Iracema Vale anuncia apoio à pré-candidatura de Orleans, né? Pô, ninguém esperava isso. E como ninguém esperava o Everton apoiar aí o Orleans, né? Os políticos dizem o óbvio do óbvio. Eu acho isso bacana. E uma frase que eu destaco também importante do senador Everton é sobre a experiência passada, não é, John? Que ele fala desse aprendizado. Sim. E de respeitar. Isso que eu acho interessante, de você respeitar o resultado das urnas, porque isso demonstra o respeito à democracia. Se o adversário ganhou, se o adversário venceu, ele falou que em momento algum contestou o resultado nas urnas ou foi contra o governo que se estabeleceu, né, que era uma reeleição e houve a vitória do governador Brandão. Postura diferente de muitos políticos que, infelizmente, acaba tumultuando, e esse imbróglio jurídico, muitas vezes, fica aí praticamente durante todo o mandato, né, Ricardo? Aí ficam aí 4 anos, se vai, não vai, puxa, encolhe, recurso. Não falo só do executivo, mas falo também de legislativo, porque a gente vê que muita gente acaba judicializando a eleição e se arrasta muito tempo. Olavo, se você me permite rapidinho aqui, o Everton Rocha, no começo de 2022, era muita gente no Maranhão, eu diria até a maioria, notadamente da classe política, enxergava o Everton como o próximo governador. Veio a eleição, os leões começaram a se mexer, a turma foi abandonando o foguete, como o John brinca sempre, e acabou que o Brandão cresceu, ganhou a eleição, mas a gente esperava o Everton ali numa segunda colocação, ele veio para a terceira colocação, né? Um resultado muito adverso para o porte que era a pré-candidatura dele e o que ele representa. Mas ele demonstrou nesse processo todo uma maturidade incrível, né? Ele revelou lá que quando terminou a eleição, ligou logo para o Brandão e disse: eu sou senador do Maranhão, eu estarei à disposição para ajudar o Maranhão. Isso é a postura que se espera de todos, né? E quem também declarou apoio aos planos do governo para 2026 foi o petista Washington Oliveira, mas quem fica com esse papo aí como é que fica esse papo aí de se alinhar a esse projeto, John? Explica pra gente. Aí foi o aniversário do Washington Oliveira, 76 anos, ele convidou amigos, a turma do PT, aí tá a Criciele, muita gente falava que estava aí afastada do Washington, e a Criciele, portanto, estava lá no evento, não é? A Ângela da FETEMA também ali, aí estavam lá também o senador Everton, a senadora Elisiane Gama, o Arlenz Brandão, presidente da Assembleia Iracema Vale, prefeito de Codó, Chiquinho FC, deputado Francisco Najib e várias lideranças do PT. E aí, portanto, a imagem, né, reunindo todo mundo, a presidente do PT em exercício, a Patrícia Carlos, e o Francimar Melo também aí na foto, né? Então foi um evento bastante prestigiado e a Criciele, que falava que estava rompida aí com o Washington, estava lá a Criciele presente também neste evento. Ela pode ir nessa semana na Assembleia, viu? A Criciele nessa semana na Assembleia. Eu pisquei, eu vi a senadora Elisiane ali. Tava. Tava ali. Gente, deixa eu mandar um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. César Mariano, valeu. Você do outro lado, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Tchau, tchau. Beijo na família. Opa.